Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema Dizendo Não. O nosso verso para decorar está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. A mensagem diz assim: minha família da igreja me ajuda a viver para Jesus. Minha família da igreja me ajuda a viver para Jesus. Estes são os nossos aniversariantes. Um abraço para você e que Papai do Céu abençoe sua vida. Naquele tempo, as viagens eram feitas a camelos, e os seus donos iam montados e os escravos iam andando. Enquanto caminhava para o destino desconhecido, José ficava pensando em muitas coisas. E eu acredito que quando José foi vendido por seus irmãos, ele deve ter sido tentado a desistir de Deus. Ele também pode até ter pensado que Deus não deveria ter permitido que ele fosse enviado para tão longe. Mas enquanto ele pensava em todas essas coisas, seu pensamento voltou ao seu lar, onde seu pai havia ensinado sobre Deus. E José lembrou que seu pai dizia que Deus sempre cumpre suas promessas. Aí, José decidiu entregar-se inteiramente a Deus. Por isso, Deus o abençoou muito. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 39, no versículo 2. Quem tem a sua Bíblia, agora é hora de abri-la. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia, e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando José foi vendido a um homem chamado Potifar, Deus o abençoou e abençoou Potifar também. Potifar deu a José a responsabilidade de toda a sua casa. A bênção de Deus sobre José era tão grande que muitas pessoas gostavam dele. E nas histórias sempre tem alguém para estragar tudo. E um personagem dessa história que estragou a vida de José foi a esposa de Potifar. Ela percebeu que José fazia um bom trabalho e que ele também era muito simpático. E ela foi usada por Satanás para tentar José. Um dia, José estava trabalhando lá na casa de Potifar e a sua esposa pediu que ele fizesse uma coisa que ele sabia que era errado. E como José estava muito perto de Deus, ele disse: José, meu esposo não está em casa. Vem aqui no meu quarto comigo. Não, como poderia eu pecar contra Deus? José sabia muito bem das intenções daquela mulher e ele sabia que era errado fazer o que ela estava pedindo. E se ele fizesse o que a mulher estava pedindo, seria pecado e deixaria Deus muito triste. Só que aquela mulher não desistiu. Todos os dias ela chamava José e todos os dias ele recusava. Só que quando ela percebeu que ele não iria fazer o que ela queria, ela decidiu criar um problema para José. José, quero ficar sozinha com você. Por favor, senhora, não insista. Quando José se virou para sair, ela agarrou o manto de José e ficou com ele na mão. E olha o que ela fez. Socorro, socorro! José está tentando me agarrar. Eu, hein? Que mulher mentirosa! E não era verdade. José havia sido fiel a Deus e a Potifar. Mas aquela mulher continuou mentindo, e como ela ainda estava com o manto de José, ela contou outra mentira, dizendo que José havia tentado atacá-la e acabou deixando o manto. Por isso, Potifar mandou jogar José na prisão. Coitado do José, com essa mentira, ele perdeu o emprego, foi para a prisão sem ter feito nada de errado. Mas apesar de estar na prisão, ele sabia que Deus ainda estava com ele. E tinha certeza de que Deus continuaria lhe abençoando. Sabe de uma coisa, meu amiguinho? Deus também deseja estar com você. E quando Deus está conosco, é muito mais fácil a gente dizer não para Satanás. José aprendeu todas essas lições quando ele ainda estava em casa e nunca se esqueceu. E outra coisa muito importante que não devemos esquecer é a oração. José sempre orava para que Deus conduzisse a vida dele. Em qualquer situação que José passava, ele vencia, porque ele tinha aprendido a respeito de Deus com a sua família cristã. E não se esqueça, conhecendo melhor a Deus, somos mais fortes.
E se algum dia acontecer alguma coisa com você, não se preocupe. Deus está com você e vai mostrar toda a verdade. Eu gostei muito da história de hoje. E você, aprendeu o que com ela? Estes são os nossos amiguinhos que passaram por aqui deixando seu recadinho. Um abraço para cada um de vocês, meus amigos. E aqui estão os nossos pedidos de oração. Não vamos esquecer de orar por eles, tá bom? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Muito obrigado também pelos meus amiguinhos que passaram aqui, as pessoas que nos visitaram e também todos os pedidos de oração. Abençoe os aniversariantes, abençoe cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém.